E aí, como é que vocês estão? Tem mais alguém aí com Covid? Isso é a live dos convidados. Para quem tá aí e não sabe, eu tô com Covid e tá tranquilo, né? Provavelmente por causa das vacinas. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, a canção, né, Ângela? Então, na verdade, eu peguei uma frase, que é uma frase do Sincronário Maia, eu sou um outro você, que também é falado em Lakesh, e aí coloquei essa frase nessa melodia, que é uma melodia, é uma frase musical de uma música pop, e o meu filho me ensinou, o Gui me ensinou esse trechinho, aí, nossa, encaixou direitinho, eu sou um outro você. Então eu inventei aí uma música. Como é que vocês estão? Eu tô super bem, tô assim, tarada por laranja, toda hora quero chupar laranja. Eu acho que tem a ver, né, com o fato de estar com Covid. Eu descobri que eu tô com Covid ontem, né, e eu tinha sentido um enjoo no dia primeiro, mas passou, né, em um dia e meio passou aquele enjoo, eu falei, vai ver que é alguma dessas viroses aí, né, tá cheio de virose. Mas fiz o teste ontem e vi que não é só uma simples virose, né, é o famoso Covid. Aí descobri que várias pessoas até estão sentindo sintomas e começam a ter medo, né, a ter vergonha de falar que tá com Covid. Então ontem eu decidi fazer uma live para falar sobre isso e, enfim, hoje já estou entrando nessa live também falando sobre isso, mas é porque os assuntos estão relacionados. Hoje de manhã cedo eu fui numa feira orgânica para comprar verduras e frutas orgânicas, né? Porque eu tô sentindo fome, né? Assim, tô sentindo olfato, tô sentindo fome. Assim, o sintoma mais presente é essa minha voz que tá um pouco fanha e o sono, né? Eu tô dormindo mais horas à noite, tô dormindo 9, 10 horas de noite e tô dormindo uma hora e meia depois do almoço. Mas é um sono bom, não é um sono de doente, sabe? Tá muito interessante assim. E também provavelmente, além da vacina, né, essa minha boa saúde, né, esse bom estado com Covid, provavelmente tem a ver com uma alimentação, né? E aí eu fiquei lembrando hoje lá na feira, eu comprando verdura e fruta orgânica, é uma feirinha que tem aqui lá na Redenção, né? Eu fiquei pensando, poxa vida, antigamente a gente sabia, né, que a nossa alimentação era a nossa medicina, né? Antes da gente separar da nossa sociedade, separar a medicina de alimentação ou de até filosofia, né? Antes da gente fazer essa compartimentação dos setores da vida, era tudo uma coisa só, né? Sabedoria, conhecimento, alimentação, estilo de vida, medicina, autocuidado, autoconhecimento, é tudo uma coisa só. A gente que separou e, né, compartimentou e colocou especialista para cada área, mas eu tive a sorte de nascer de um casal ex-hippies, né? Meu pai e minha mãe, Chico e Alba, eles eram hippies, eles já tinham uma mentalidade de buscar saúde integral, né? E de desconfiar da alopatia. Então minha mãe criou os 5 filhos com homeopatia, numa época que ninguém falava assim de um movimento mais natural relacionado à saúde e alimentação. Ela foi guerreira de dar aquelas bolinhas de homeopatia com o bebê, assim, de febre, ela dava até baixar a nossa febre. É preciso coragem, é preciso conhecimento, né?
e também a alimentação, que ela sempre pesquisou para não ficar dando qualquer coisa pra gente. Claro que a gente, na nossa rebeldia, buscava qualquer porcaria fora de casa, mas ela fez a parte dela. E no momento que eu assumi a minha vida, né, que eu saí de casa, me tornei dona do meu nariz e da minha vida e do meu corpo, todos os ensinamentos e principalmente o exemplo, a experiência que eu tive em casa, ficaram muito fortes, né? No momento que eu tive que responder sobre a minha integridade física, né? Inclusive quando eu tive que pagar meus médicos, eu busquei essa saúde que eu tinha aprendido em casa, né? E de qualquer maneira a minha saúde também já estava estabelecida porque eu fui criada sem antibióticos, né? Muito raramente eu usei. Então, assim, essa minha tranquilidade, assim, esse meu estado saudável, mesmo com o Covid, tem a ver com essa história, né? Tem a ver com a minha criação, com a minha mentalidade. Então, hoje eu fui fazer essas compras de orgânico e fiquei refletindo sobre isso, né? Como a gente separou a medicina, os remédios dos alimentos. Os alimentos são o nosso remédio, né? A gente é o que a gente come. O que a gente come vai compor o nosso corpo e as nossas defesas, né? E a nossa alegria. Tudo isso é processo químico que vem dos alimentos, vem da maneira como eles foram plantados, cultivados. E não é a primeira vez que eu falo isso aqui. O que a gente tem feito é comprar alimento envenenado, sem nutriente, né, com pouco valor nutritivo, e a gente mesmo compra e traz para nossa mesa, para nossa casa, o veneno. Então, que bom, né, que isso está começando a ser falado aos quatro cantos, e quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Porque é um autoenvenenamento mesmo que a gente faz, né? E não tem mais a desculpa, eu não sabia. Tá sendo dito. Tô dizendo agora. Tá sendo dito o tempo inteiro. E o que mais? Vocês estão falando várias coisas aqui, eu não tô lendo. Deixa eu ver aqui. Aqui o Marcelo fala, antibióticos acabam com a pessoa. Meu estômago e meus dentes sofreram muito. Infelizmente, Marcelo, de fato, as pessoas não sabiam, né? A gente chegou ao cúmulo, né? As mães, coitadas, por não saberem, acreditaram, muitas delas, que o leite ninho, leite em pó, leite industrializado era melhor do que o leite materno. Então, assim, somos vítimas da nossa própria ignorância, né? Ah, tá, obrigada, Carla. Eu não vou ficar lendo todos os elogios, não, tá, gente? Eu fico com vergonha. Mas eu gosto, viu? Muito obrigada pelo carinho. Eu tô descansando bastante, Rose. Eu sinto isso, assim, fico uma maresia, sabe? Boa tarde, Adriana. Obrigada pelo elogio. Laranja faz muito bem. É interessante. Desde o dia que eu tive que eu fiquei meio enjoada, que eu acho que foi o primeiro dia do Covid pra mim, que foi o dia que de fato eu encontrei pessoas, né, que vinham de outros lugares. Foi o dia primeiro, né? Foi na virada do ano. E nesse dia primeiro já me deu muita vontade de chupar laranja. Assim, eu saí para comprar laranja porque me deu muita vontade. Então o nosso corpo tem uma inteligência, né? Tem uma inteligência. E é importante a gente escutar. Então o que eu queria falar para vocês hoje nessa live tem a ver com o que eu tô trazendo, né? Como eu tô encarando essa Covid, como eu tô me sentindo bem, fazendo o que é preciso. Também, graças a Deus, eu tô podendo dormir um pouco mais de manhã, né? Não tô tendo hora para acordar esses dias. Tô podendo me alimentar bem, tô podendo encontrar essa alimentação mais saudável. Tudo isso tem a ver com uma construção, parte consciente, parte inconsciente. Tem a ver com o lugar que eu me coloquei, né? Eu me coloquei nesse lugar. E eu reverencio e agradeço o meu eu superior por, nesse momento,
onde eu tô com Covid, tá num lugar privilegiado mesmo, né? De, de poder cuidar da minha saúde, de poder me resguardar e passar bem por isso, né? E tá aqui tranquilamente conversando com vocês, para que isso também não vire um tabu, né? A gente está há 2 anos aí vivendo sob a sombra do Covid. E é isso, né? A gente está tendo tanto cuidado, mas esse cuidado não é para que isso vire um tabu, muito pelo contrário. Cuidado e troca e fala e reflexão sobre tudo isso que está acontecendo. E o que eu queria falar com vocês é exatamente a maneira como a gente lida com as coisas, né? Então, assim, por que a gente está aqui? Quero deixar essa pergunta aqui para vocês. Por que a gente está aqui no planeta Terra? Quem quer me responder? Por que a gente encarnou? Por que a gente está aqui nessa morada, nesse corpo físico? Que a gente sabe que daqui a pouco a gente não está mais, né? E a gente nem vai receber aviso sobre essa passagem, né? De repente a gente vai fazer a passagem. É duro, mas a gente tem que pensar nisso, né? A gente já falou o que a gente tinha para falar, a gente aproveita bem nossa vida. E o que é aproveitar a vida? Deixei essa pergunta aí no ar. Para que a gente está aqui encarnado? Para quê? Tá, aqui, eu não consigo saber qual é seu nome, que é MJ, né? Deus nos criou, tá bem. Fomos criados, digamos assim, né? A gente não sabe como isso aconteceu, né? Mas fomos criados, estamos aqui, né, encarnados, vivendo uma experiência de realidade. O William fala aperfeiçoamento pessoal. Então, se é aperfeiçoamento espiritual, né, já que somos um espírito que encarnou aqui na matéria e esse espírito depois segue o seu caminho e a matéria fica aqui na Terra, né, então é uma morada emprestada, né, esse corpo. Então, se estamos aqui para nos aperfeiçoar espiritualmente, que é o que perdura, é o que não morre, né, é o que permanece, então todas as experiências são válidas, né, gente? Não existe nada ruim e nada bom. Tudo é experiência. O que que conta? O que que conta? É como a gente vive cada experiência. Se a gente absorve o aprendizado de uma experiência ou se a gente deixa ela passar e não aprende nada com isso e não reflete sobre isso, né? Então, assim, se a gente está aqui para o nosso aperfeiçoamento espiritual, é porque a gente precisa passar por inúmeras experiências e todas vão ser muito boas, porque a gente precisa viver essas experiências. É como se a gente estivesse atraindo essas experiências que a gente precisa, porque essas leis universais, elas são muito perfeitas. A gente de fato atrai o que a gente precisa viver. A gente de fato está vibrando numa frequência que acaba atraindo para a gente aquela experiência que a gente precisa viver para aprender alguma lição, para evoluir. Se a gente olha, é muito simples o mecanismo da coisa toda. É muito simples. Mas a gente não lembra disso, né? Então o que acontece é que a gente fala, isso aqui que a gente está vivendo é ruim, isso é ruim. Quem disse que é ruim? É o que a gente precisa viver naquele momento. E por que a gente precisa viver aquilo naquele momento? Para aprender algo, para fazer diferente muitas vezes. Então, uma outra pergunta que eu quero trazer para vocês é: o que acontece quando eu encaro um desafio? Algo que eu não tinha planejado, que me traz, né, uma dificuldade. O que acontece quando eu encaro, quando eu olho isso de frente? Hoje eu tô a fim de conversar com vocês, né? Notaram? Vou ler aqui alguma coisa que vocês escreveram, peraí. Ai, que bom, que já tem gente botando ali na caixinha de pergunta que é mais fácil de localizar. Acho melhor, viu? Deixa eu ver aqui. Eu acredito num propósito.
O Wagner fala, E esse propósito, Wagner, eu percebo que a vida vai nos revelando, né? A gente esquece, né, quando a gente encarna aqui nesse corpo e começa tudo de novo, principalmente na nossa cultura, que a gente não é encorajada a olhar para dentro, né, a buscar esse propósito profundo. A gente fica nesse esquecimento e é duro porque muita gente, a grande maioria, passa a vida toda no esquecimento. É uma loucura. E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês, olhar para dentro, buscar esse propósito, essa essência, né, esse movimento, esse pedido da nossa alma, não é sair desse mundo manifesto, não é se ausentar da vida lá fora, muito pelo contrário. Essa é a grande chave que eu quero trazer para vocês. Quando você encontra a sua essência, o seu propósito, a sua verdade, quando você se enche de coragem para seguir os seus anseios, né, e dar os passos de acordo com o que seu coração e a sua alma pedem, você vive essa vida aqui fora com muito mais verdade, intensidade e prazer de viver e força para viver, sabe? E não sucumbir diante do primeiro obstáculo, porque você está munido da sua força, do seu propósito, do que você veio aqui fazer. Então, assim, a gente também tem uma visão bem equivocada quanto a isso, né? Fala assim, vou olhar para dentro, vou buscar propósito e vou parar de viver a vida. Não. Nós não estamos vivendo a vida plenamente com a nossa alienação, com a nossa inconsciência. É exatamente o contrário, né? No momento que a gente vive para fora, né, atendendo a demanda do mundo, fazendo o que os outros acham que é bom fazer, né, buscando a realização de modelos que não tem nada a ver, né, buscando cargos de poder, buscando ganhar dinheiro, né, como motivação principal, buscando, sei lá, né, tanta coisa boba, né, que botaram na nossa cabeça. Quando a gente vive essa vida para fora, sem escutar o nosso coração, isso é não viver. Isso é passar uma vida alienado, distraído com bobagem, sabe? Então, assim, para que a gente está aqui? E o que acontece quando a gente encara os desafios? Quando a gente olha para eles de frente, né? O que acontece? William fala, estamos aqui por vários motivos. Aperfeiçoamento pessoal, resgatar algo da vida passada. Essa coisa de vida passada, não é que eu não acredite nisso, né? Quem sou eu? Quando a gente chega aqui, a gente esquece, então é bem possível que eu já tenha vindo várias vezes, né? Inclusive eu já tive insights sobre muitas vidas que a gente repete sempre da mesma forma, né? Sem aprender o que importa, sem aprender sobre o amor, sem aprender sobre a nossa potência de humanidade. Eu já tive insights muito reais sobre isso. Mas se a gente tem outras vidas passadas, de fato, todas essas vidas, essas experiências estão aqui dentro de mim agora, né? Tudo que passou compõe o meu ser, quem eu sou hoje. Então a gente nem precisa ficar buscando muito atrás, assim, olha pro que você é agora, né? Olha para dentro, pro seu coração agora, para sua alma agora. Tudo que você viveu está presente aqui e agora. Sabe, tem um livro incrível do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Então esse agora traz todas as experiências que passaram e é a oportunidade de plantar sementes que você vai colher no futuro. Tudo acontece no agora, porque só existe esse agora, eu aqui falando com vocês. É muito lindo, é muito mágico esse momento agora, sabe? Eu posso trazer a memória de outras pessoas, trazer para essa conversa, eu posso, enquanto falo, pensar em outras coisas, mas o que está acontecendo agora sou eu aqui, vocês aí. Isso é real. Isso tem a potência de florescer uma semente dentro dos nossos corações.
Isso tem a potência de semear novas ações, de semear mudança, de semear tomada de consciência, tudo agora, agora. Ontem não dá mais e amanhã ainda não chegou. Então, a gente perde esse presente que é o momento presente, né? Então, assim, eu não fico olhando muito para a vida passada. Eu sei que tem gente que busca compreensão em vidas passadas, né? Eu respeito super, mas, por exemplo, eu não sei, eu tenho tanta coisa para dar conta nessa vida. Eu falo, meu Deus, ainda vou atrás da vida passada. Se eu tô aqui 100% dando conta dessa, né? Eu acho que eu tenho pouco tempo para olhar para essa vida, né? Não vai sobrar tempo de olhar para outras do passado, não. O que passou já passou, agora eu vou cuidar é dessa. Oi, Ingra, finalmente uma live. Ah, César, mas sabe que ontem eu fiz uma, hein? Foi surpresa. Você tem mais alguma coisa aí, Omara, né? Não deu, cortou só a frase. Eu estou observando muito mais depois dos 50. É isso aí, Carla. Absorvendo, não é observando. Absorvendo. A gente vai prestando mais atenção nas coisas, né? A gente vai amadurecendo. É interessante porque, assim, eu cresci escutando as pessoas falarem que quando a gente envelhece, a gente vai ficando ranzinza, a gente vai ficando teimoso, né? A gente vai ficando... Ih, o povo fala um monte de coisa. E o que eu tô vendo é que é o contrário, né? Eu, vou falar por mim então. À medida que eu tô envelhecendo, eu tô observando em mim todas as minhas sombras, todas as minhas limitações, as minhas humanidades, né? Tô me conhecendo a cada dia, a cada instante. Não tenho... não dá mais para eu acusar ninguém de nada, porque eu sei que todas as sombras moram em mim também, e eu tenho um enorme trabalho a fazer comigo. Então não sobra mais energia, nem tempo e nem motivação para estar apontando o dedo para ninguém lá fora. E a verdade é essa, quem já se olhou com coragem não tem a menor vontade, não tem a menor motivação para acusar alguém, porque se viu, né? Se viu de verdade. Quando eu observo alguém apontando o dedo, julgando e condenando, eu penso... essa pessoa ainda não se olhou no espelho de verdade, sabe? Essa pessoa está muito equivocada, tem muito trabalho a ser feito consigo mesmo. E penso isso sem julgar também, né? Porque eu também já tive nesse lugar que é mais fácil, né? De apontar o dedo para o outro, de julgar o outro, de colocar o outro como vilão para se sentir um pouco melhor. Mas se Deus quiser, eu realmente saí disso, né? Tem muito trabalho a ser feito de tomada de consciência e de iluminar nossas sombras. Eu tenho muita sombra para iluminar, então não dá mais para perder tempo falando da sombra dos outros. Sabe assim? E é o nosso trabalho aqui, né? Então eu sinto que o nosso propósito aqui nessa vida é autoconhecimento mesmo. Né? Entender por que eu tô aqui, né? Por que eu tô aqui? E aí tudo que acontece lá fora é oportunidade de viver esse estado de consciência, né? Meu trabalho de atriz, meu trabalho de terapeuta, as minhas relações pessoais, familiares, tudo é oportunidade de colocar em prática esse autoconhecimento, né? De expandir um pouco a minha capacidade de compaixão, de união, né, de pacificação de um conflito que possa estar acontecendo. Acontece o tempo todo, né? Principalmente nesse ciclo do tempo que a gente está vivendo, polarização, conflito, sair da dualidade, sabe? Eu tenho buscado essa capacitação de sair dessa dualidade, dessa polaridade e como uma águia, olhar de cima, né? Claro, tenho uma opinião cada vez mais firme, lúcida, que não é um apego a uma ideia,
mas sim um estado de observação, e eu posso inclusive mudar de opinião. Eu posso escutar o outro e mudar de opinião. Gente, isso traz um estado, uma sensação de liberdade tão maravilhosa, que eu não tô presa a uma ideia, eu não tô presa a uma máscara, a uma fachada. Ah, a Ingra é isso e agora é assim que ela tem que ser para sempre. Não, eu posso estar errada, inclusive, eu posso estar bem enganada, né? Qualquer um de nós pode estar errado, enganado. No fundo, todo mundo tem a sua razão. Todo mundo pensa de uma certa maneira porque a sua história o levou até aquele momento, né? Então, no fundo, as pessoas estão manifestando a verdade delas. Cada pessoa está manifestando a sua verdade. Eu não tenho direito e eu não tenho... Tá me faltando as palavras. Eu não tenho condição de dizer que essa pessoa não tá na verdade dela. Ela tá assim, né? E eu tô na minha. E a gente pode dialogar e encontrar pontos em comum. A gente pode encontrar pontes de diálogo. Isso é uma atitude pacifista, né? Que dá muito, muito, muito mais trabalho do que entrar em guerra com alguém. É isso que eu quero dizer para vocês. O pacifista, ele não é passivo. Ele tem um trabalho muito maior que é você escutar o outro, sair da sua arrogância, sair do seu ego, sair da sua redoma, escutar o outro, se colocar no lugar do outro e criar dentro de você essa ponte de comunicação. Isso dá muito trabalho. Porque a vontade primeira que vem, essa vontade animal, né, que é um gatilho do nosso cérebro reptiliano, que é querer avançar no outro, né, e dar um soco e gritar e xingar. Isso é do animal, né? Isso é uma reatividade automática, que é a coisa mais fácil. Agora, você se segurar, você escutar, você ativar o seu coração e perceber, entender que o outro tem a motivação dele, tem a razão dele, pode estar passando por um momento muito difícil. Tem uma frase que eu acredito muito que é: todo ataque é um pedido de socorro. Então essa pessoa pode estar debaixo de muita dor, de muito sofrimento. Então assim, você conseguir como uma águia se elevar para além, né, acima dessa dualidade, dessa polaridade, é uma bênção. É uma bênção. O Vitor falou: Ingra, esse ano perdi a minha tia, minha tia mãe. A tia e a mãe para a Covid. Na sua opinião, como devemos lidar com a morte? Esse é um assunto, Vitor, que eu falo, eu penso muito, né, sobre a morte e falo sempre que é possível, porque, gente, a gente tá muito equivocado, muito alienado, porque a gente fala sobre tudo, menos sobre a morte, que é a experiência que cada uma de nós vai passar. Que loucura é essa? A gente não fala sobre a única coisa certa na nossa vida, a morte. A gente vai passar. É o tabu, né? A história do tabu, a gente não fala sobre aquilo, como se não falar sobre a morte fosse me livrar dela. Gente, isso que a gente está vivendo aqui é um sonho. Eu tenho falado isso para vocês. É um sonho de realidade. Um dia a gente vai acordar para um outro plano, a gente vai sair desse corpo. A gente não vai levar nada daqui a não ser a experiência. É como quando a gente acorda do sonho noturno. Quando a gente acorda de manhã, o que é que a gente trouxe do sonho noturno? A gente não traz o objeto, a gente não traz as pessoas que estavam lá no sonho, a gente não traz nada que a gente encontrou no sonho da noite, né? Até o nosso corpo, que às vezes está transformado nesse sonho, a gente não traz aqui para esse plano. E vai acontecer isso com o nosso espírito quando a gente desencarnar. A gente não vai levar nenhum corpo. Olha, a gente não pensa sobre isso. Então, assim, cada dia, cada instante de experiência aqui é muito precioso para ficar sendo desperdiçado. A vida é muito preciosa. Esse corpo é muito precioso. Ele está guardando o nosso espírito, a nossa alma. E o que é que eu sinto, né? Assim, o que é que eu intuo? A gente tem muito trauma da morte, né?
Eu acho que a gente vem, assim, a história humana é uma história de guerra. Então, imagina quantas vezes a gente já morreu de morte matada e já matou, né? Então, assim, a gente carrega visceralmente esse trauma da morte. Nem sempre a gente morreu de uma maneira bonita, né? De uma maneira tranquila. Nem sempre. Provavelmente a gente teve mortes muito sofridas e cruéis e violentas. Provavelmente. Né? A gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente tem essa memória celular e a gente recebe pelo nosso DNA também as experiências e pelo campo mórfico. Eu estou fazendo um curso, gente, com o observador do campo morfogenético, Rupert Sheldrake, um curso incrível, onde justamente eu já sabia disso, né? Mas eu estou aprofundando nessa ideia de como a gente recebe da família humana todas as informações de experiências de toda a história da humanidade. Então, assim, vibra na gente o medo de morrer porque as mortes têm sido muito violentas. Mas a gente pode começar a ter novas experiências de morte. Se a gente tem novas experiências de vida. Se a gente busca uma vida com mais sentido, se a gente busca esse diálogo com o nosso coração, esse estado de consciência, esse estado de alerta, de lucidez, de entender tudo o que está acontecendo, no momento da morte a gente vai estar acordado, a gente vai estar sabendo o que a gente está passando, sabe? A gente vai sentir que a gente saiu do corpo e a gente vai entender que a gente morreu. O que muita gente que estuda, né, o fenômeno da morte diz é que a grande maioria das pessoas morrem e nem sabem que morreu. Olha que loucura! É como a gente muitas vezes, né, tá vivendo uma vida alienada, tá fazendo o que os outros acham bom, tá vivendo um casamento de fachada, tá numa profissão que a gente não gosta e a gente não tem consciência de nada disso. É uma vida inconsciente. Quando a pessoa tem uma vida inconsciente, a morte também vai ser inconsciente. Se na vida a pessoa estava apegada a coisas, né, a matéria, né, a coisas que não existem, porque a matéria é uma ilusão de ótica, né, a física quântica já provou isso. Se a pessoa está apegada à ilusão, na hora que ela morre e que ela deveria estar acordando para o plano espiritual, ela vai ficar presa aqui no mundo da ilusão. E isso é o sofrimento. Isso faz a pessoa sofrer. Então, Vitor, isso para te dizer que a gente tem que começar a mudar a nossa visão sobre a morte. A morte é uma transformação, é uma passagem para outro plano. Faz parte do plano evolutivo da nossa alma. Em muitas culturas é comemorado, é celebrado a passagem de uma pessoa. Na nossa cultura é que isso não é bem compreendido. Então, é dolorido, né? A gente vai sentir saudade. Meu Deus, quando meus pais são vivos, né? Quando eles fizerem a passagem, se eles fizerem antes de mim, né? Que é o que a gente sempre espera, né? O mais natural. Nossa, eu vou chorar muito. E vive esse luto da saudade. Faz parte também. Vive o luto da saudade, né, chora baldes, né, vive todo essa falta que a pessoa vai fazer e vira a página, né, e honra essa vida que foi, vivendo a sua vida plenamente. Principalmente falando de pai e de mãe, né, eles te transmitiram a vida, eles continuam vivos dentro de você. A gente vê isso diariamente na constelação familiar, né, todos nós carregamos nosso pai, a nossa mãe e a nossa ancestralidade, mas de uma maneira mais presente, mais forte. Meu pai e minha mãe vivem dentro de mim. Então, assim, meu Deus, é muita coisa que a gente não sabe. É muita coisa. Então, eu sinto muito por a sua tia e a sua mãe terem feito uma passagem, né? Por tantas pessoas terem feito a passagem, mas que isso que a gente está vivendo não seja em vão, né? Que seja motivo de reflexão, de evolução, de compreensão e de olhar para tudo isso de uma maneira mais sagrada, de uma maneira mais profunda, que a vida não seja mais tão banal como tem sido até agora, né? Uhum.
Deixa eu ver aqui, o que é que vocês escreveram mais? Alguém, Nicolas, né, falou: Oi Ingra, não vejo a hora de ver sua live com o Luciano, estou ansioso demais. Com o Luciano, acho que porque tem umas pessoas aqui que estão esperando para fazer live comigo, né? E eu tô me dando esse tempo agora. Algumas pessoas parecem anestesiadas. Carla, né? Aí é o tempo de cada um, né? Eu também já estive bem anestesiada. Aí a Bebel fala: você, Paulo Gurgulho, Marcos Vinta e Cristiano Oliveira, saudade de vocês nas novelas. A gente viveu uma coisa muito forte na nossa vida e na vida de todo mundo que assistiu, né? Já me perguntei o que estou fazendo aqui neste mundo. A Daniele fala: então, Dani, que íntima, é o que estamos fazendo aqui nesse mundo, né? Eu me pergunto isso também bastante, né? Assim como eu penso muito na morte, eu me pergunto sobre isso. E talvez seja algo mais simples, né, do que a gente costuma pensar. Talvez a gente esteja aqui para aprender a viver, né? E aprender a morrer, e aprender a se relacionar, aprender a amar. E quando eu penso que eu estou aqui para aprender a amar, não tem algo específico que eu preciso fazer, né? Eu preciso ir ali, né, ajudar alguém a atravessar a rua. Eu só preciso viver esse momento presente da maneira mais amorosa e mais lúcida possível. Aconteça o que acontecer, né? Assim, eu não preciso determinar um caminho, não tem um caminho certo, né? Tudo é o caminho certo, tudo depende de como eu lido com as coisas, né? E assim eu vou plantando essas sementes de tranquilidade, de confiança. Eu percebo que a gente não confia na vida, que a gente está sempre criticando a vida, a gente está sempre criticando tudo que acontece, como se esse plano inteligente da criação fosse passível de falhas. Não existe isso, gente. Tudo que acontece é uma matemática perfeita do que a gente precisa viver, do que a gente precisa experienciar. É uma grande oportunidade da gente descobrir nossos superpoderes, a nossa força espiritual. Tá ficando cada vez mais claro para mim, sabe? Cada vez mais óbvio. Que a gente não tá aqui para julgar ninguém, nem para se julgar. A gente está aqui para evoluir, para fazer cada vez melhor. E esse melhor é mais pacífico, mais harmônico, mais feliz, mais intenso, mais pleno, sabe? Assim, ter uma vida mais vibrante, pulsando nas veias, sabe? E essa vibração vem de um lugar de paz, de um lugar de harmonia, não vem da guerra mais, né? A gente ficou muito tempo aí achando que a intensidade da vida vem da guerra, da disputa. Não vem, gente. Não vem. Não vem. A guerra às vezes é necessária, né? Assim, a destruição às vezes é necessário para a gente sair de uma situação, mas ela é só um trampolim, uma ponte, um gatilho. Depois a gente precisa mudar o padrão do movimento. A gente precisa parar de destruir. Às vezes a gente precisa destruir algo que estava muito sedimentado e a gente sai, né, atirando para todo lado. E muita coisa é destruída. Às vezes isso é necessário, né? Quando a gente não sabe fazer de uma maneira mais harmônica. Mas depois que a gente saiu daquela situação que de alguma maneira estava nos sufocando, nos matando, a gente precisa mudar a vibração do movimento, né? A natureza do movimento. A gente precisa sair do movimento de destruição, de acusação, seja lá do que for, e entrar no movimento da construção e da união. Porque senão a gente se mata. A gente destrói a nossa própria vida. É simples assim. Tenho vontade de virar uma Juma Marruá do Pantanal. A Daniele, ai gente,
Vocês sabem, eu vou contar pra vocês, a Daniele falou isso, que tem vontade de virar a Juma Marruá. E essa noite aconteceu uma coisa muito interessante, assim, porque eu tô, como eu falei, né, eu tô dormindo mais e sonos deliciosos, assim, sonos profundos, tô sonhando muito. E essa noite, assim, já perto de acordar, olha que eu acordo 6 da manhã, eu tô acordando às 8. Olha a loucura da extensão do meu sono agora, né? Quando eu já estava perto de acordar, eu sonhei que eu estava na praia. E aí eu deixei minhas coisas assim um pouco afastada. E aí quando eu olho, tem um cara lá que vai lá e rouba meu telefone. Eu fiquei tão chateada. Eu falei, gente, por que que eu ainda deixo o telefone ali, achando que todo mundo de confiança? E aí veio aquela sensação assim, poxa vida, eu quero sair dessa vida de cidade, né? Onde tem gente que rouba a gente, onde tem esse desespero. E eu fui, há um ano atrás, quase um ano atrás, eu fui assaltada no Rio de Janeiro, né? A pessoa levou meu celular e eu tive muita compaixão, assim. Eu fiquei muito chocada com o desespero da pessoa, de eu estar no carro, assim, a pessoa veio, tirou, nem tocou em mim, assim, foi tudo muito rápido. E eu fiquei chocada com uma pessoa que arrisca a própria vida, a própria integridade, a própria liberdade para pegar um telefone. E assim, gente, eu não tô querendo parecer santa, não. É um estado mesmo de visão, de lucidez só. Eu rezei para que essa pessoa ganhasse dinheiro com aquele telefone, sabe? Porque é muito desespero. O desespero da pessoa me chocou. E dali, né, graças a Deus, eu podia comprar outro telefone, então eu fui fazer isso. Fiquei preocupada, tinha muitos dados no telefone, enfim, toda essa coisa chata, né? E aí no meu sonho, quando aconteceu isso, eu falei, puxa vida, de novo? Eu vou querer morar no mato, acho que eu vou me embora pro mato. E aí agora, eu escutei a Daniele, li a Daniele falando aí que queria virar Juma Marruá, né? E às vezes dá vontade mesmo da gente sair, né, dessa vida de cidade tão desigual, onde tem gente sofrendo tanto, né? E dá vontade de chorar. Eu conto essa história e agora, assim, dá vontade de chorar. Porque tem gente que precisa roubar, sabe? Por que que a gente não consegue distribuir bem essa renda? Por que que a gente vive num planeta de abundância que é Gaia e tem gente passando fome? Então, assim, é muita incompetência da nossa parte, né? É muita incompetência. Então, assim, às vezes dá vontade de virar Juma mesmo. Às vezes dá vontade de sair da civilização, né? Civilização entre aspas. Dizer, meu Deus do céu, eu vou pro meio do mato, eu vou fugir disso. Mas não tem jeito, gente. E aí volta para minha primeira pergunta, né? O que que acontece quando a gente encara, né, os desafios? A gente cresce, né? A gente descobre maneiras de fazer diferente, a gente descobre como aliviar um pouco a dor da humanidade, saindo também da dor, né? Como a gente aprende que a grande revolução é você ter coragem de ser feliz, é você ter coragem de ser próspero, é você ter coragem de positivar o dinheiro, né? De usar o dinheiro para união, de usar o dinheiro para cura, né? É você positivar tudo que antes era tido como negativo. É você pegar a Covid e olhar para isso e passar por isso com bons olhos, né? E tirar disso algo que acrescente, né? Tirar uma boa experiência e deixar, né, poder oferecer para a família humana uma experiência tranquila de ter passado pela Covid, né? Então eu posso fazer isso. Eu posso passar pela Covid com essa tranquilidade que eu estou passando. Claro, tomei vacina, cuido da minha saúde, né? Plantei tudo isso que eu estou colhendo agora. E eu posso transmitir isso para todos, né? Eu estou vivendo isso é possível. A gente precisa ter coragem de ser feliz no meio de tanto caos, de tanta coisa ruim, né? Essa é a melhor maneira de ajudar nossos irmãos. É você tendo a coragem e revolucionando dessa maneira, né? Eu choro a dor dos outros, mas eu tô aqui de bandeira fincada na alegria de viver, né? Na celebração da vida, na valorização da vida, no autocuidado, no amor próprio. E o que eu puder fazer pelo outro, eu vou fazer. Mas eu tô aqui defendendo que a vida é sagrada e maravilhosa,
sabe? Assim, eu tenho coragem para defender isso. Vocês me entendem? Depende dos desafios. Tem os que nos encorajam. Gente, tem 7 perguntas ali na caixinha. Vou abrir agora, tá? Nos encorajam a vencê-los. Outros nos dão muito medo e nos paralisam. Maria. A Maria fala isso. O que eu percebo, né? É que quando a gente não tá podendo, né, encarar o desafio, é porque a gente não tá fortalecido ainda para isso, né? A gente ainda não dá conta. E tudo bem, e tudo bem. Assim, como eu tenho falado, né? A nossa relação com nós mesmos, né? A minha relação comigo é o modelo de relação que eu vou ter com todas as pessoas. Então, assim, eu não dei conta ainda, assim, é verdade, você tem toda a razão. Às vezes eu chego num desafio que eu falo, caramba, ainda tá me dando muito medo, acho que eu não dou conta ainda. Ok, eu me acolho, sabe? Eu me aceito na minha fragilidade, na minha humanidade. Falo, vou me preparar melhor para encarar isso. E faço isso amorosamente comigo. Eu vou me tornando uma pessoa amorosa comigo e com todo mundo. Eu também tenho dito para vocês, né? Quando você vê alguém sendo muito cruel com outra pessoa, pode ter certeza absoluta que ela é cruel com ela mesma. Assim, é uma pessoa digna de compaixão, inclusive. Ela faz isso com o outro, ela faz isso com ela também. É o modelo de relação que ela tem, é como ela sabe se relacionar. Então, como é que eu posso mostrar uma outra maneira de ser para essa pessoa? Talvez ela não queira nem saber e aí eu lavo as mãos. Mas talvez eu tenha uma chance de mostrar o que é ser feliz, né? Olha que oportunidade linda. Eu vou abrir aqui a caixinha, que eu pedi para vocês escreverem na caixinha e eu tô esquecendo da caixinha. Raquel de Assis fala, o pacifista tem mais trabalho, mas quando você consegue respeitar a verdade do outro, a paz fica inebriante, não é, Raquel? Raquel já tem tido essa experiência e eu fico muito, 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 muito feliz quando ela me conta assim, ai, pacificou tal relação. Eu falo, ai, glória a Deus, que bom, né? Tem gente acordando. A Raquel, que forte todo ataque é um pedido de socorro, é isso mesmo. Tá, vou abrir aqui a caixinha. Obrigada, Wagner. Ainda não abri a caixinha, tá, gente? Tô passando aqui o... Agora eu vou abrir. Márcio fala... Fiquei emocionado com o teu depoimento. Todos temos os mesmos perrengues em momentos diferentes. É só entender que tudo passa e se aprende com tudo. Exato, não tem coisa boa e coisa ruim, tudo é bom. Quem mandou pra gente foi o nosso Criador, né? Foi Deus. Imagina que ele vai mandar alguma coisa que não seja bom pro próprio filho em evolução, né? Aí aqui a MJ pergunta, você acredita na energia? Você acredita na energia Você acredita na... Peraí, calma. Eu vou ler exatamente como tá aqui, mas não tá... Tem alguma coisa que não tá, né, que o corretor mudou. Você acredita na energia humo? Tem energia em todo o corpo e quando morrem, essa energia sai do corpo. Tudo é energia, né, gente? MJ, tudo é energia, né? Então, assim, a matéria é energia condensada. Isso é uma fórmula científica, né? A matéria é energia condensada. Então, assim, tudo é energia. Essa energia decai, ela se adensa e aí ela vai criando a matéria, né? Então, assim, tem um ponto onde a energia é mais rarefeita, onde a energia é mais rápida. Ela decai e cria os quarks, né? Que são as partículas menores. Aí fica mais adensada, cria o átomo. Fica mais adensada, cria a molécula. Fica mais adensada, cria a célula. Fica mais adensada, compõe o nosso corpo.
Então, assim, nós somos camadas e camadas de adensamento de energia. Nós somos pura energia vibrando, que cria uma ilusão de ótica, porque cada átomo, que é uma das menores partículas, ele é 90% de espaço vazio, com um núcleo e com elétrons girando em volta dele, com polaridades energéticas opostas, né? O núcleo positivo, o elétron negativo. Então, assim, nós somos feitos de 90% de espaço vazio. Por que que parece sólido? É uma ilusão de ótica, não é nada sólido. É pura energia. Vamos olhar mais. A MJ fala, gostei muito do seu papel como Lia, obrigada. O Silvio fala, é tão bom ver suas lives, aprendo muito com você. Que bom, Silvio. Eu também aprendo muito com a vida e com um monte de gente. O César fala, vítimas do Covid faz parte de um processo kármico? Beijos. César, eu não acho que doença seja um castigo, né? Assim, eu acho que assim, se a gente pensa em ação e reação, se a gente pensa em consequências, sim, né? A gente está dentro da teia da vida, onde tudo é resultado, tudo é consequência de alguma atitude, né? De alguma escolha nossa. Então, por exemplo, eu peguei Covid porque eu dei uma facilitada. Eu falei isso até na live de ontem, né? Eu tava num rigor, esses 2 anos, num rigor muito grande, né? Com relação aos cuidados e à máscara. E eu dei uma relaxada, né? Eu acho que isso aconteceu com muita gente, inclusive. Porque, já tô com as 2 doses da vacina, parece que a Covid diminuiu. De repente, nessa virada de ano, muita gente pensou dessa maneira, né? E facilitou e pegou Covid. Então, assim, um resultado óbvio, né, de eu ter relaxado um pouco, né? Então, paciência, né? Tô aprendendo a lição e lidando da melhor maneira. Não acho que doença seja um castigo, um karma nesse sentido, né? Mas sim, a gente muitas vezes também deflagra uma doença em potencial, né? Tem muita doença que está no nosso código genético e o nosso estilo de vida deflagra aquela doença. Mas claro, a gente não faz isso de maneira consciente, né? A gente faz isso de maneira inconsciente, por não saber. Então, eu não acho que a gente deva atrelar a doença a uma situação kármica e a uma culpa. É isso que eu quero dizer, sabe? A gente muitas vezes não sabe o que a gente está plantando. É por isso que o autoconhecimento e a observação e essa lucidez que eu falo tanto é fundamental para que a gente tenha uma vida mais plena, né? E com menos acidentes, porque nós causamos os acidentes da nossa vida o tempo inteiro, por não saber, por não prestar atenção, é a gente que causa. E dentre eles estão as doenças, né? Nossa falta de cuidado com a nossa própria vida. Então a gente tem que prestar atenção, mas não acho que não tem nada a ver com culpa e com castigo, né? A minha preocupação é deixar isso claro. É como eu penso, né? Como é que é isso? Você acredita Ah, não, esse aqui foi o que eu li, que eu não consegui nem ler direito, né? As palavras. É preciso prestar atenção à magia da vida também, né? Figueira fala, a magia da vida. É preciso prestar atenção à magia da vida. A vida, ela dá sinais, né? Ela dá sinais o tempo todo, ela indica, nosso corpo também indica. Então, né, falando daquele tema ali da doença que vocês trouxeram, às vezes a gente tá, né, com pequenos sinais, né, uma dor de cabeça ou não consegue dormir bem. Falar em dor de cabeça, nem dor de cabeça eu tô tendo agora durante a Covid, olha que legal. Às vezes a pessoa não tá dormindo bem, tem dor de cabeça, né, a digestão não tá legal, sente algum tipo de cansaço, chora assim do nada, né? O corpo tá dando sinais, a vida tá dando sinais e a pessoa não presta atenção. E aí isso vai cultivando uma doença ou vai cultivando
um, um acontecimento mais desafiador, mais difícil para a vida da pessoa, a pessoa não está prestando atenção, né? Então a vida se comunica com a gente o tempo inteiro, o universo se comunica com a gente o tempo inteiro. Então é importante que a gente se observe mesmo e que observe à nossa volta o que está acontecendo. E eu digo isso para vocês, dizendo para mim também, porque a gente realmente aprendeu a viver distraído, alienado, sem prestar atenção em nada, passando por cima das pessoas, passando por cima de nós mesmos, né? Engolindo sapo. Muitas vezes engolir sapo causa doenças também, e a gente aprendeu a ser dessa maneira, né? E isso vai criando um universo de infelicidade dentro da gente, e isso se materializa no nosso corpo. Então tem sinais o tempo inteiro. Eu lembro quando eu fui viciada em remédio para dormir, né? Quer dizer, eu só dormia com remédio. E depois, quando eu despertei para o sentido disso e me curei, graças a Deus, ficou muito claro que eu não podia dormir realmente, né? Assim, era a vida me sacudindo e falando, ó, acorda, acorda, sabe? A vida queria que eu acordasse e eu tava tomando remédio para dormir. Vocês entendem? Como às vezes os remédios são paliativos e ajudam nesse processo de distração, de alienação que a gente se coloca. Então, assim, sabe, o remédio é para ajudar, mas não é para entorpecer, para anestesiar. Você tá com um sintoma que você precisa de ajuda, precisa de um remédio, ok, mas vai na fonte, na origem desse sintoma. Por que que você não dorme? Por que que você tem dor de cabeça? Por que que você tem dor de estômago? Provavelmente você não está conseguindo digerir sua própria vida. Isso se reflete no seu estômago, né? Então, assim, tudo é sinal. Nesse sentido, a vida é pura magia, né? Às vezes a gente tá com dor de ouvido e tem a ver com o que a gente anda escutando, né? Às vezes a gente tá com nódulo na garganta e tem a ver com falta de voz, com não dizer, não expressar a nossa alma. Então, assim, meu Deus, tá tudo sinalizado, tá tudo marcado, como a gente é cego, né? Então, nesse sentido, sim, a vida é pura magia, pura magia. E as coisas acontecem sincronicamente para nos mostrar, nos revelar. Ai, gente, eu sou encantada com a vida, sabe? Eu vou sentir saudade, eu vou sentir bastante saudade, assim. Quando eu tiver que passar para outro plano, eu vou... Vida, gratidão por tanta experiência incrível que eu tive aqui, assim, porque eu realmente vivo ela plenamente. Graças a Deus. Deixa eu ver o que eu não li ainda aqui. O César pergunta se eu acredito na teoria da reencarnação. Boa tarde, Eterna Madeleine. Então eu falei, né, essa coisa eu falei no início da live. É possível, né? Faz sentido que a gente reencarne, né? Se a gente ainda não aprendeu a lição, volta para a escola da vida, faz todo sentido. Mas eu concentro o meu olhar nessa vida mesmo, sabe? Todas as experiências das outras vidas estão aqui agora, mas se essa ideia pode me trazer algo a mais, esse algo que me traz quero sair transformada dessa vida, quero sair um pouco melhor do que eu cheguei, né? Não quero desperdiçar essa vida saindo da mesma forma, não aprendendo nada. Não quero passar uma vida apontando o dedo para os outros, achando que os outros são responsáveis pela minha felicidade ou pela minha infelicidade, sabe? Eu quero, de fato, ter essa autonomia, essa força espiritual de construir minha própria felicidade. E tapar os meus buracos, as minhas carências e poder oferecer alguma coisa para o mundo, né? Nem que seja esse meu mundinho aqui, no meu entorno, né? Nem que seja com vocês. Eu quero me sentir crescendo espiritualmente, né? Eu quero me sentir me conhecendo e melhorando a cada dia, no que eu puder, né? Sem também nenhuma megalomania, né? Assim, do meu tamanho, quero me tornar uma pessoa cada dia melhor.
Deixa eu ver que entrou mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver qual foi a pergunta. A vida é um aprendizado que se renova a cada instante. É isso mesmo. Acho que eu li tudo, gente, que vocês botaram aqui. É isso. Tem uma hora que a gente está conversando. Então, dentro daquelas perguntas que eu botei, né, na chamada da live, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente conversou bastante sobre isso agora. O que é que acontece quando a gente encara um desafio? A gente cresce, né? A gente faz essa vida valer, essa experiência de realidade, como eu digo, esse sonho um pouco mais longo que a vida, que a gente vai acordar dele, a gente vai passar para outro plano. Então, quando a gente encara as experiências, as dificuldades, os desafios, a gente cresce, né? A gente pode passar por uma prova da vida, a gente pode aprender algo com isso, né? Nada vem por acaso e vem com muito amor universal da criação para que a gente realmente melhore. E quando a gente não encara, o que é que acontece? Quando a gente não encara, essa lição se repete, né? A gente pode observar, eu já observei muito isso, assim. Se eu não encaro uma pessoa que me traz uma dificuldade de relacionamento, vai aparecer lá na esquina outra pessoa com as mesmas características iguaizinhas, assim, porque é uma lição que eu preciso viver, que eu preciso experienciar. Então, é isso, sabe? Se a gente foge de algo que a gente tem que encarar, vai aparecer lá na frente, né? Quando a gente está muito aberto, né, e querendo aprender, aparece de novo. E quando a pessoa está fechada, quando a pessoa está nesse estado de cegueira e alienação, acontece o pior. Qual é o pior? É você ter que voltar outra vida para viver as coisas que você não quis olhar nessa vida. Meu Deus, eu acho isso, gente, assim, o ó do borogodó, né? Assim, você não encarar nada e ter que voltar uma outra vida porque você olhou pro bicho, mas não quis encarar, sabe? E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que é o prêmio dos que encaram. Você vê um monstro ali, né? Assim, um quarto escuro que você nunca entrou dentro de você. E aí você toma coragem para entrar, porque você tá tomando consciência. E aí você vai olhar para esse bicho. E quando você acende a luz, que você encara o bicho, o monstro que estava ali guardado, ele vai se transformando. Ele vai se transformando muitas vezes na sua criança ferida, que queria atenção. Vai se transformando numa dificuldade que você tinha e agora você pode superar. Vai se transformando numa carência, né? Vai se revelando como uma carência de algo que você não teve e agora você pode acolher, você pode dar colo e suprir você mesmo a sua carência. Então, assim, o prêmio para os que têm coragem é que esse monstro se revela um carneirinho. Ele não é um monstro. A gente deixou ele parecer um monstro porque a gente não quis olhar. Esse é o prêmio dos que olham. Tem um filme do meu pai. Ô, Tita, que bom te ouvir também, te ler aqui. Tem um filme do meu pai que é muito lindo, chama O Boi Aruá. É um filme de animação. Antigo, tem 35 anos. Eu trabalhei nesse filme quando eu era pequena, né? A gente que desenhava, que pintava tudo, né? Os desenhos todos. Não tinha computador na época. E basicamente a história do filme é a história de um fazendeiro muito arrogante, assim, muito orgulhoso, que não pensava em ninguém, só pensava nele, e aparece um boi encantado, um boi brabo, encantado. E a especialidade dele, o grande orgulho dele é que ele pegava qualquer boi bravo, né? E aí ele sai atrás desse boi e fala, eu pego, né? Ele se acha o máximo, né? Parece com muita gente que a gente conhece e às vezes a gente também assume esse papel, né? Eu pego, eu faço e aconteço. E sai atrás desse boi. Gente, esse boi corre a caatinga, ele correndo atrás. Esse homem se fere todo, cai no chão, se lasca todo, volta todo cabisbaixo, humilhado. Aí tá, passa uns dias, esse boi aparece de novo. Ele vai atrás do boi, cheio de orgulho. Vou pegar o boi. Ó, tá no YouTube esse filme, O Boi Aruá.
É todo dentro de uma linguagem de cordel. É um filme lindo, assim, é um filme referência da animação no Brasil. Eu tô orgulhosa do meu pai. Enfim, e aí eu sei que várias vezes ele vai atrás desse boi e não consegue pegar o boi. E aí começam a vir outros vaqueiros encorados, né, todo aparamentado para ir atrás do boi e ninguém consegue pegar esse boi. Eu sei que esse fazendeiro arrogante e orgulhoso, né, que só pensava nele, ele começa a entrar num processo de autotransformação por causa daquela humilhação toda que ele passou. Aqueles homens começam a chegar, né, de viagem, todo mundo juntando na fazenda dele para pegar o boi, ninguém consegue pegar o boi e ele vai se transformando. Ele começa a ter contato com seres da floresta, ele começa a observar, ele começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, de humildação, sabe? De sair daquele pedestal. Ele muda, tem um quadrinho na parede da casa dele, da fazenda, que é assim... começa o filme assim, eu por primeiro, meus amigos por derradeiro. E aí ele muda aquele quadrinho, ele bota um quadro que tá meus amigos primeiro, eu por derradeiro. Derradeiro é por último, né? E aí ele vai se transformando. Aí o que que acontece? Um dia ele tá lá distraído na varanda da casa da fazenda dele, o boi aparece. E aí ele vai atrás do boi transformado. E aí, na caatinga, começa a acontecer uma mágica enquanto ele corre atrás do boi. E aí, de repente, o boi vira um carneirinho. Por isso que eu lembrei, um carneirinho não, gente, um bezerro, né? Que é um boi pequeno, né? Um boi bebê. E ele desce do cavalo dele e começa a brincar com o bezerro na caatinga ali no chão. E começam a nascer flores, né? Eu me emociono. Porque é isso, né? A gente doma o nosso próprio monstro. A gente doma o nosso próprio boi bravo, sabe? Assim, isso de apontar o dedo pro outro e de querer xingar o outro é uma distração, é um desvio de estar olhando pro nosso próprio monstro interno, né? O nosso monstro não tá lá fora, tá dentro da gente, não é o outro. O outro é só um espelho, então... É uma grande ilusão, sabe, xingar alguém. É uma grande falta de sabedoria mesmo. É isso, gente. Obrigada por esse encontro. Eu tô meio emocionada. Eu já sou normalmente, né? Acho que eu tô um pouco mais. O César falou aqui. Eu queria. Eu, quando era criança. Eu morria de medo de sangue. Eu me lembro que eu chorava quando via sangue, né? Eu gostei muito do seu papel na Lia. Ah, isso eu já li. O sangue, né, pode ter para você, né, para o seu sistema, para o seu, né, para sua memória celular ancestral, pode trazer memórias de medo, né? Alguma coisa que você já viveu. E a Mara fala, nós que agradecemos, eu tô na minha lua, fico bem sensível. Ah, gente, por falar de lua, a última coisa, lembra que ontem na live eu falei que hoje de noite ia ter uma configuração que eu não lembrava se era lua e sol ou se era Marte e Vênus, nenhum dos dois. É Vênus em Sol, né? Que eu até comentei com vocês. São dois arquétipos do feminino e do masculino, né? Um fenômeno que chama Casine. Então é um casamento de Vênus no Sol. 20 e pouco que vai acontecer isso, mas 2 horas antes e 2 horas depois. É um momento propício e muito mágico, assim, para meditação, para insights, para tomada de consciência, tá? Então, assim... Se você puder hoje nesse horário de 20 horas, né, fazer uma meditação entre 20 e 21 horas, se recolher um pouco, de repente acender uma vela, firmar seus pedidos, né, criar uma ponte, um contato com seu coração, com sua alma. Astrologicamente a gente vai ter esses arquétipos de Vênus e do Sol, arquétipos poderosos do feminino e do masculino, vão estar numa configuração propícia, assim, para a gente meditar, viu?
A vida é bela, a vida é bela. Vamos viver a vida com o nosso melhor, porque daqui a pouco a gente não tá mais aqui, né, gente? Beijo. Gratidão pela companhia.